Eu gostaria de relatar um pouquinho o que nós passamos no dia 8 de fevereiro, que para mim em particular, e acredito que em nome da nossa comunidade, foi mais uma brincadeira da Vale. Acontece que no dia 8 de fevereiro, a Vale soou as sirenes na comunidade Gongo, retirando as pessoas de lá. Não dá para deixar de ressaltar que foi uma medida de segurança muito importante, mas simplesmente brincou com todos os moradores da área urbana de Barão de Cocais, os moradores residentes às margens do Rio São João. Por que eu falo que brincou? Porque a Polícia Militar passou na nossa casa às 3 horas da manhã, nos convidando a sair de casa, pois o risco de rompimento da barragem era iminente. Passamos o resto da madrugada do lado de fora, acompanhando veículos e veículos da Vale, da Polícia Militar, ônibus carregando o pessoal da comunidade Gongo e Socorro, sem nenhuma informação. Sem ninguém parar e nos explicar o que realmente estava acontecendo. Do dia 8 para o dia 9 foi um caos. Ninguém conseguiu se concentrar, ninguém conseguiu trabalhar. E ninguém da Vale chegou perto da comunidade e explicou o que estava acontecendo. Queria eu que fosse só esse dia. Essa agonia se estendeu por muito tempo. Por muito tempo, até o segundo acionamento da sirene, ao qual nem as autoridades do município nos avisaram. Nós ficamos sabendo pelo WhatsApp. Mensagens e mensagens chegando. Pessoal, a barragem do Gongo está soando a sirene de novo, vamos correr, vamos correr, vamos correr. E sabe o que me estranhou na segunda vez que a sirene acionou? Nem um carro da Polícia Militar na rua. Nem um funcionário da Vale na rua. Acho que depois de tanto a gente gritar, a prefeitura começou a enviar os seus representantes para conversar com o povo, com um sorriso na cara, falando que estava tudo bem. Mas como é que você consegue dormir na sua cama tranquilo, sabendo que a qualquer momento a lama pode invadir a sua casa? Desde então eu venho buscando respostas, mobilizando a comunidade, correndo atrás das autoridades. Eu não tive a oportunidade de conversar com o Dr. Cláudio, mas gostaria muito, mas não tive essa oportunidade. Cheguei a conversar com o defensor público aqui de Belo Horizonte, cheguei a procurar algumas autoridades. Nós tivemos uma reunião, essa audiência pública que eu tive o prazer de conhecer a Sandra, nós fomos mais uma vez esquecidos. Convidaram à mesa várias autoridades do município, convidaram representantes de associações comerciais, rurais, e esqueceram os moradores das margens do rio, mais uma vez. Esqueceram que nós fomos tirados de madrugada, que ninguém nos deu uma resposta. Mas eu atribuo isso ao meu atrevimento, eu pedi a palavra e entreguei um ofício que nós da comunidade fizemos, um ofício com 8 questionamentos e com 8 solicitações. Uma delas, por sinal, era a simulação que foi realizada. Deste questionamento recebido pela Vale no dia 18 de março, ao qual nessa audiência pública nenhum funcionário da Vale teve a sensatez de pelo menos marcar uma data comigo para me dar uma resposta, simplesmente pegou o meu ofício e dobrou, nós continuamos sem resposta. Eu gostaria de aproveitar e parabenizar a Defesa Civil do Estado, que dessas 8 solicitações e 8 questionamentos, 6 foram atendidas, 6 foram respondidas muito bem pelo Tenente Coronel Godinho. É uma outra pessoa que eu registro minha imensa admiração, que teve calma, teve paciência, chegou, conversou, explicou e nos deu a resposta. Claro, como bem dito pela Sandra, não foi eficiente. Muitas falhas foram identificadas. Eu tive o prazer de trabalhar como voluntário nessa simulação, eu e vários outros, e pude perceber que o descaso da Vale é tão grande que ela não teve a capacidade de treinar os próprios funcionários para esse simulado. Pessoas não sabiam o que fazer, pessoas estavam seguindo a gente que estava como voluntário num simulado.
Eu acredito assim, eu posso até estar errado, mas uma empresa que causou tanto transtorno, não conseguir propiciar no momento de um simulado algo muito importante para o município, funcionários treinados, demonstra claramente, mais uma vez, a falta de respeito com a gente. A situação que Barão de Cocais anda enfrentando desde o dia 8 de fevereiro é uma situação muito complicada. O Dr. Cláudio pontuou que a cidade está sensivelmente abalada, está sensivelmente ruim de se viver. Eu acredito que o senhor está sendo modesto, com todo respeito. A situação complicou muito. Pessoas estão com medo de nos visitar na cidade. Ontem mesmo à noite, eu estava comentando com um amigo meu que eu iria estar aqui em Belo Horizonte, mas que eu estava esperando a visita dele. Ele foi claro comigo: Maxwell, eu não vou com a minha família para um lugar onde tem um risco tão grande quanto esse. Eu não tiro a razão dele. Agora eu pergunto a vocês, aos membros da mesa e o pessoal da plateia, se pessoas de fora estão com medo de ir à nossa cidade, como é psicologicamente que nós vamos viver nesse município? Eu gostaria de ter essa resposta. Eu trago essa pergunta não só de cunho particular, mas de toda a comunidade. Como acontece com a Sandra, acontece comigo o tempo inteiro. Mais de 40, 50 ligações por dia, perguntando qual a situação da barragem, perguntando como as pessoas vão agir. Viram para mim: Maxwell, eu não moro em área de risco, mas meu filho estuda em área de risco, eu não quero mandar ele para a escola, o que eu faço? E qual a certeza eu tenho de falar para essa pessoa que ela pode dormir sossegada, que ela pode mandar o filho dela para a escola de maneira tranquila, se a própria empresa não sabe nos dar uma resposta do que fazer com a barragem? Como é que nós vamos continuar dessa forma? O nosso comércio local está abalado. Eu tive depoimentos de pessoas de loja que me informaram que clientes estão entrando para poder pagar uma compra já realizada anteriormente, saindo depressa, com medo do rompimento da barragem, porque o pânico está generalizado. Ninguém sabe realmente o que vai acontecer. A Defesa Civil pontuou muito bem a questão da área que será atingida em Barão de Cocais. Como voluntário que eu fui da Defesa Civil e como responsável, no meu modo de pensar, em dar uma palavra para a comunidade, eu tento explicar que o que está ali naquele mapa é o pior cenário possível para Barão de Cocais. Só que isso não está sendo suficiente. As pessoas não estão conseguindo dormir. Até hoje existem pessoas que estão passando noites em claro, passam noites às margens do Rio São João, vigiando o rio. Eu particularmente pensei que o simulado nos traria uma certa tranquilidade. Mas, sinceramente, eu acredito que não. Eu acredito que não, porque foram muitas falhas. Claro, nós conseguimos avaliar o tempo necessário para sair de casa, mas uma frase que eu escuto 24 horas por dia: nós estamos preparando para a guerra e possivelmente não sairemos vivos. Nós não sabemos. O cenário que foi apresentado para a gente foi com uma chuva decamilenar, tudo bem. Mas qual a quantidade exata dessa chuva que poderá causar esse estrago todo em Barão de Cocais? Qual a velocidade desse rejeito chegando ao centro de Barão de Cocais? E principalmente, qual procedimento será adotado para a gente não ficar esperando isso a vida inteira? O problema é que rumores começam a acontecer na cidade, que infelizmente não se dá para descartar, que a Vale tem interesse nas terras da comunidade e está usando mais de uma vez de brincadeira com a população para conseguir os seus objetivos. Como ter certeza que isso não é verdade? Uma barragem que saiu do nível 1 para o nível 2 foi evacuada imediatamente. O pessoal do socorro. Nós fomos simplesmente tirados de casa. Ah, não, acabou o risco, vocês podem voltar para casa. Como que a gente vai dormir? Passaram-se os dias, nenhuma resposta, nenhuma conversa. A sirene soa novamente. E sabe o que é mais preocupante? Como rola muita mensagem no WhatsApp, eu particularmente que estou dando uma resposta às pessoas,
O telefone começa a tocar desesperadamente. Eu busquei informações oficiais com a Defesa Civil Municipal, ao qual levou 1h30 para me dar uma resposta oficial. Se existem estudos que o rejeito vai chegar a Barão de Cocais com 1h12, eu com certeza teria sido pego desprevenido. Então esse é um ponto que nos preocupa. Aconteceu o simulado, gerou mais pânico na cidade, ao invés de tranquilizar. E uma coisa que eu vejo é a tranquilidade dos funcionários da Vale, principalmente psicólogos. Muita gente me pede, Maxwell, eu estou desesperado, o que eu faço da minha vida? Eu falei, eu vou tentar uma ajuda para você. A gente entra em contato com o pessoal da empresa, eles simplesmente informam para a gente que é para se deslocar até determinado ponto que os psicólogos estão esperando, gente. Peraí. A população precisa dessa atenção. Não é culpa da população. Será que até no cuidado com o psicológico das pessoas nós vamos ser tratados como ninguém? Será que vai continuar dessa forma em todos os passos da empresa? Mas o principal que nós queremos ouvir de forma clara, com toda certeza, sem rodeios, sem dupla informação, como vem acontecendo, é a resolução desse problema. Nós não queremos o rompimento dessa barragem. Socorro possui uma história de mais de 300 anos. A nossa fauna e nossa flora é riquíssima. A nossa captação de água é riquíssima. Isso não pode ser destruído dessa forma. Nós queremos a resolução. Eu entendo que qualquer vida tem a sua importância. Eu não quero ver nenhum funcionário da Vale em situação de risco no pé dessa barragem. Eu não quero que aconteça como o Brumadinho. Mas nós precisamos de uma resposta. E não é uma resposta daqui a 1, 2 anos, não. Essa espera já está sendo longa demais. Já está sendo torturante demais. E o pior é que achar que nós fizemos um treinamento, nós fizemos uma evacuação e que a gente pode simplesmente dormir tranquilamente. Fica uma pergunta, será que essa simulação foi realmente eficiente? Pessoas não participaram, pessoas não levaram a sério. No momento do rompimento dessa barragem, isso não vai gerar um pânico, um caos muito maior do que já está sendo? Nós estamos perdendo com turismo na cidade, com comércio na cidade, por causa dessa situação. Eu cheguei a conversar com você, Marcelo, não sei se você vai lembrar, eu te falei que a gente não está aqui para declarar guerra contra a Vale, porque a gente sabe que, infelizmente, nós temos uma dependência muito grande da mineradora. O que eu particularmente acredito que já deveria ter sido feito um trabalho muito anteriormente na cidade, para a gente não depender tanto assim e ficar na mão da mineração. Só que nós precisamos de respeito. Nós precisamos de ação clara, de transparência. A população precisa de tranquilidade. A população precisa dormir em paz. Coisa que não está acontecendo. E não é só nas margens do rio. É toda a cidade. É toda a cidade. Para vocês terem uma ideia, eu estava conversando com o entregador daqui de Belo Horizonte, que foi fazer uma entrega lá. Ele não estava conseguindo nem separar as mercadorias direito, com medo dessa questão. Parece brincadeira, né? Mas a situação que é apresentada e a falta de informações claras gera isso mesmo. Infelizmente. Aí a pergunta que eu faço, até quando? Até quando nós vamos viver dessa forma? Eu questionei, não ao Marcelo, a outras pessoas, se nós moradores das margens do rio poderíamos ser retirados, como foi feito com o pessoal da comunidade. A primeira resposta que sempre foi dada é a seguinte: vocês não estão em área de risco. Mas espera aí, como é que nós não estamos em área de risco se nós precisamos fazer um treinamento praticamente de sobrevivência? Eu concordo com o representante da Defesa Civil que nós não temos essa cultura de prevenção. Mas uma coisa tem que ser pontuada: nós estamos ou não estamos. A segunda questão é que não teria local suficiente para abrigar todo mundo. Interessante, né? Uma empresa do porte da Vale não conseguir apresentar um estudo consistente
das localidades para abrigar esse pessoal. O que vai acontecer se essa barragem romper? Nós vamos ser mandados para Belo Horizonte, Almolevade, Santa Bárbara. Nós vamos quebrar mais ainda a nossa rotina? É dessa forma que vai proceder? Eu conversei com uma representante da empresa, que segundo ela, era representante terceirizada da Vale, que fez o recolhimento dos animais domésticos na comunidade de Socorro. Ela me informou que o local para levar os animais domésticos é João Monlevade e Mariana. Espera aí. É simplesmente assim? Quebrar nossa rotina, nos separar do que a gente gosta? Será que o dinheiro paga isso tudo? Eu, sinceramente, acredito que não. Eu estou aqui representando a nossa comunidade. Eu estou aqui cobrando para a nossa comunidade a resolução desse problema o quanto antes. Aonde precisar ir, eu estarei. E eu peço só a Vale que não nos ignore mais. É só isso que a gente pede. Como muito bem dito, tinha gente barrando outras pessoas em reuniões. Por que a comunidade não pode saber? O que acontece tão sério lá dentro que a comunidade não pode saber? Eu gostaria de saber, de ter essa resposta. Um pedido que fica sejam mais transparentes com as ações. Eu sei que o descomissionamento de uma barragem não é tarefa fácil. Mas uma coisa tão simples, que é manter a população informada realmente do que está acontecendo, poderia contribuir bastante. E coisa que infelizmente não está acontecendo. Seria interessantíssimo para a nossa comunidade que essa postura mudasse. Para finalizar, deputado, eu vejo essas atitudes da empresa ferir claramente a dignidade da pessoa humana. Claramente. Eu gostaria de saber até quando isso vai continuar. Só isso, muito obrigado.